Abra comigo em Josué 1:9. Josué capítulo de número 1, versículo de número 9. Quero ministrar uma palavra para você que está nessa quarta-feira, uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira que você venceu esse dia. Para alguns pesados, para alguns agradável, para alguns são dias difíceis, mas eu tenho certeza que em todas as situações nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Josué 1:9, não fui eu que te ordenei? Olha só o que a Bíblia nos fala a respeito desse texto sugestivo. Ele nos dá uma ordem, ele nos dá uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem ela é tão importante para a nossa vida, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, não tem como nós darmos errado naquilo que nós estamos fazendo. E uma das situações que Deus sempre observa para nós, em ordenância, é o fruto do Espírito. É nós ficarmos ligados nos frutos do Espírito. E eu quero trazer para você aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A palavra de Deus nesse texto, ela fala sobre alguns atributos que o cristão tem e precisa ter para ter uma vida aos pés de Jesus. Todos esses atributos são importantes para nós. E você vai ver que é tão importante que no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que é um livro considerado, que fala muito sobre alegria, mas que não foi escrito dentro de uma... Amado, se estiver incomodando o chiado da caixa, pode tirar, amigo. Meu amigo mesário do som, pode tirar, porque está chiando bastante aqui no retorno. Pode tirar. Isso, eu vi que incomodou alguns irmãos, é melhor que fique assim. Então, a alegria, dentro desses atributos, a alegria é algo que não pode faltar na sua vida. Há poucas quartas-feiras atrás, nós ministramos sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse texto de Gálatas, esse texto de Filipenses 4:4, coloque para mim Filipenses 4:4. Fala sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, todas as vezes que nós passarmos por situações como nós vivemos os últimos 5 dias, nós temos que manter a nossa alegria no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se no Senhor. A palavra de Deus, quando ela fala isso, o autor, Paulo, ele não está num lugar tranquilo. Ele não está no shopping. Ele não está fazendo compra. Ele não está num lugar confortável. Paulo está num lugar de perseguição, preso. E ele consegue escrever, gerar no seu coração uma carta que fala tanto sobre alegria, que é Filipenses. Então, quando Filipenses vem falar para nós, olha só, Salmo 1, versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A nossa fonte de alegria, ela não pode ser terrena. Você não pode estar ligado em coisas terrenas, porque a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa alegria precisa ser ligada em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, essa carta tão linda, ela fala algumas vezes sobre alegria. E ele enfatiza tanto a alegria, que você vai ler a carta de Filipenses, você vai ver que ele não poderia estar alegre escrevendo essas coisas. Como que você tem passado esses dias? Dias às vezes de provação, dias às vezes de situações difíceis, notícias difíceis. E às vezes nós esquecemos de passar esses dias com alegria. Então aprenda, amado, no livro de Filipenses, a essa ordenância, a viver os dias com alegria. No mesma carta de
capítulo 1, versículo 4, sempre com alegria, fazendo súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo que escreve isso. Ele não está num lugar confortável, ele não tem uma cama confortável para deitar, não está debaixo de um teto de uma igreja linda como a nossa, mas Paulo consegue escrever essas coisas, fazendo sempre com alegria, fazendo sempre com alegria, fazendo sempre com o coração alegre, com a dedicação no coração alegre, porque também em Êxodo capítulo 34, que quando Moisés está lá no monte Sinai, e ele fica pelos seus dias lá orando, clamando a Deus, quando Moisés desce, o seu rosto ele não é de tristeza, o rosto de Moisés também não é de cansaço, mas o rosto de Moisés, a Bíblia diz que do testemunho das mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Não era um rosto triste, não era um rosto cansado, era um rosto de quem estava satisfeito de estar na presença de Deus. Então a alegria, amado, você precisa produzir alegria dentro do seu coração, e muitas das vezes falta alegria para nós, por um ato simples, que todo cristão precisava ter como o seu primeiro aprendizado, que é a oração. Nós precisamos orar. Meu apóstolo costuma dizer, pastor Jefferson, quando você avalia um voluntário, uma pessoa, um atendimento, se a pessoa começa a falar, a dar muitas situações, você pode ver que o nível de oração caiu. Porque um cristão que ora a Cristo, que tem o seu relacionamento de oração com Deus, ele não dá esse tipo de trabalho. Então, amado, nós precisamos estar em oração. A carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 4, diz que sem alegria, súplicas, fazendo súplicas por todos vós. Então, Paulo, ele não orava lamentando, mesmo tendo a condição de lamentar por estar onde ele estava, ele não estava triste. Paulo nos ensina tanto sobre isso, falando para nós que a alegria, ela precisa estar junto conosco. E a alegria, o que é alegria, pastor Gerson? Alegria é mais do que um sorriso. Conversando com um amigo hoje, perguntando sobre o meu signo. Ô Gerson, qual que é o seu signo? Eu falei, rapaz, não sei como é que é o meu signo. Eu não sei qual que é o meu signo. Ele falou, porque você é uma pessoa paciente. Nossa, olha o que você faz aqui, você é paciente com todo mundo, qual é o seu signo? A alegria, ela é mais do que você estampar no rosto um sorriso. A alegria, ela é mais do que você estampar no rosto uma gargalhada. A alegria é aquele contentamento interior, mesmo passando exteriormente uma situação desconfortável. Para nós, que quando ele vai orar, ele ora alegre, ora contente. Então aquele contentamento é aquele contentamento interior, que não depende da situação externas. Nós temos muitos motivos para ficar alegre nesse mundo, temos viagens, compras, temos, mas são motivos passageiros. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, ela nunca acaba. Pode passar os dias bons e os dias ruins, a nossa alegria está no Senhor, que fez os céus e a terra. É a nossa alegria. Ela não vem de um momento de contentamento, ela vem de uma vida de contentamento. Ela vem de uma vida, de um dia, de momentos, não é de momentos, é de um dia inteiro, de você entender que por hora eu não estou passando por aquilo que quero, mas eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará em meu favor. Esse é o pensamento do cristão. Vindo agora para a igreja, minha sogra em casa, operada com a Rose está lá com a minha sogra, chegam os cunhados todos, falei, galera, fica aí tomando um cafezinho, fiquem aí vocês, eu estou indo com Samuel para a igreja. Vindo para a igreja, eu vi um irmão que está aqui, saindo do trabalho, indo para a casa dele, e ele já chegou aqui, amado, isso é estar alegre.
Ah, mas o irmão estava indo a pé. Eu sei que ele foi a pé até a casa dele e voltou a pé até aqui, mas ele está aqui porque o seu coração está alegre. Amado, a sua alegria não depende de um momento. A sua alegria não depende de um detalhe, não. A nossa alegria não é temporária. A nossa alegria vem de verdadeiros momentos alegres no Senhor. Que tipos de alegria, pastor Gerson? A alegria na família. Como há alegria ver o apóstolo Paulo sentado lá e falando, gente, estou chegando. Gente, já estou aqui próximo de me embarcar. Como há alegria de um filho chegar, pai, obrigado, pai, Deus abençoe por tudo que o Senhor fez. Pai, obrigado porque o Senhor comprou isso para mim. Que alegria nós temos, um contentamento de receber a nossa mãe, mesmo andando numa cadeira de roda. Mãe, senta aqui, comprei isso para a senhora, sei que a senhora gosta disso. Vamos comer, mãe. Há um contentamento dentro da família. Eu imagino como deve ser a alegria de você ver um filho seu casando, você colocando na sua mente, eu venci esse período de ver o meu filho agora encaminhado ao casamento. Que lindo que deve ser. Há várias alegrias em família. Quando você descobre, ou quando você sabe ali, que a esposa está grávida, que alegria. Existem alegrias, a alegria no reencontro de um amigo. Domingo, conversando com o irmão de Guará, eu falei, rapaz, tem um amigo de Guará que é pastor, quem que é? Eu falei o nome, ele falou, rapaz, mora do lado de casa. Eu falei, leva um abraço para ele. Há alegria entre amigos. Você não vê um amigo há tanto tempo, você reencontra ele, há alegria. Há contentamento quando você para do lado, você gosta de conversar com aquela pessoa. Há contentamento, há alegria numa boa notícia. Quando você recebe uma boa notícia, rapaz, vou te dar uma melhora aqui, hein? Olha só, espera aí que esse mês vai vir uma melhora no seu salário. Quando alguém te chama no canto e fala, rapaz, eu tenho um presente para te dar. É uma alegria quando nós ouvimos uma boa notícia. Há uma alegria quando nós recebemos uma notícia. Olha, eu estava enfermo, mas agora eu fui curado para a glória do Senhor Jesus. Existem alegrias no mundo que nós precisamos passar por ela. Mas a nossa mente essas alegrias, elas não são eternas. Pode ser que amanhã você receba uma nova notícia e ela não seja tão boa quanto a que você recebeu hoje. Por isso o apóstolo Paulo, ele vem nos falar que nós precisamos ter a nossa alegria não firmada nas coisas da terra, mas firmada no Deus que está no céu. Há uma boa alegria quando nós vamos trabalhar e aquilo dá certo. Gerson, tem como você vir sábado? Mas rapaz, sábado é minha folga. Vem aqui sábado, nós precisamos fazer uma peça. Tá bom, sábado nós vamos aí. Dá tudo certo. Coloca o dispositivo, põe a peça, chama o robô, ele solda. Tudo perfeito. Mas e aquele sábado que você fica 8 horas e 48 minutos e não dá nada certo? Nada dá certo. Você vai fazer uma operação, não dá certo. Vai fazer outra, não dá certo. Você fala, rapaz, eu estou o dia inteiro aqui e não consegui fazer nada. Há notícias. Felicidade no matrimônio, no casamento, como é bom. Você sair com a esposa, você sair com o namorado, com a namorada. E você passar momentos ali agradáveis, amado. Fala nisso, qual foi a última vez que você disse, que você falou eu te amo para alguém aí? Filho, eu te amo, viu? Fala aí para quem está do seu lado, marido, eu te amo, esposa, eu te amo. Eu sei que tem gente que queria falar para o esposo, né? Mas não está aqui, por enquanto. Por enquanto. Mas, amados, nem isso nós paramos para fazer. Falar para o filho assim, filhão, te amo, cara. Ô esposa, eu te amo. Minha esposa está assistindo lá online, Deus abençoe a sua vida, meu esposo, te amo. Amado, isso tem um valor muito grande. E nós não encontramos alegria nesse simples gesto. Falar para um amigo, cara, eu amo a sua vida. Eu tenho costume de dizer para algumas pessoas isso. Em mensagem, essa semana mesmo eu já falei umas 2 vezes. Alguém falou, pastor, o senhor está fazendo uma ação aí para levar a cesta básica. Eu vou fazer um negócio. Eu falei, rapaz, eu amo a sua vida por isso. Eu gosto de falar isso. Então, existem alegrias no matrimônio, existe alegria numa porta que se abre, existe alegria numa viagem, muito embora a viagem do meu apóstolo foi assim, eu estou alegre de voltar para o Egito, Jefferson. Nunca imaginei que eu ia falar isso, mas como está alegre de voltar para o Egito, porque lá onde eu estava uma guerra infinita.
Mas ele está voltando, graças a Deus por isso. Deus ouviu a nossa oração. Há uma alegria muito grande quando você consegue sentar à mesa e colocar uma mesa de jantar na sua família. Amado, existem várias maneiras de você se sentir alegre. E nós não desfrutamos dessa alegria. Como eu aprendi a ser alegre com o meu apóstolo Paulo. O amigo hoje que estava me avaliando de manhã, ele falou: rapaz, que signo que é o seu? Você é um cara paciente, só que você não demonstra muito, né? Eu falei: eu sou um pouco introspectivo, eu gosto mais disso aqui, conversar um a um, com mais pessoas, eu sou mais quieto, estou aprendendo a melhorar. Mas nós precisamos aprender isso, a nossa alegria, ela não é de coisas externas. Deus em sua bondade nos permite experimentar. Eu ouvi isso do meu apóstolo e guardei. É lampejos de alegria. Momentos de alegria. Dias muito alegres. Nós não temos todos os dias uma alegria plena. Na terra não. Nós vamos achar essa alegria plena apenas somente em Cristo. E nós estamos querendo viver alegre em todo momento na terra, em todo instante, e querendo colocar a culpa em Deus por alguma situação. Não, querido. O problema nosso é quando a nossa alegria passa a depender de coisas terrenas apenas. O problema é quando a nossa alegria está somente nas notícias boas. É quando a nossa alegria está apenas nos momentos que nós colocamos na terra como momentos bons. Nós não conseguimos encontrar alegria em um momento de dificuldade. É difícil isso, não é? É difícil para mim também. Mas nós precisamos aprender com Paulo. Preso pelos pés, preso pelas mãos. E mesmo assim Paulo escrevendo. Mesmo assim Paulo falando: olha, estejais alegre em todo momento. Em todo instante. É quando uma fonte, amado, nós encontramos uma fonte inesgotável de alegria, que ela não existe na terra, ela é do céu e é derramada para aqueles que acessam a Cristo. A alegria do Senhor, amado, a alegria no Senhor. Em João capítulo 16, versículo 22, quero ler esse texto, João capítulo 16, versículo 22, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza. Sabe quando o texto fala isso? É quando Jesus anuncia para os discípulos, anuncia para os seus discípulos que ele não estaria mais com eles ali daqui a algumas horas. Então ele escreve assim: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza, mas para vocês, mas eu os verei outra vez, ou seja, essa tristeza não é permanente, ou essa tristeza não é para sempre. Amado, abra sua mão, eu quero profetizar na sua vida, que está passando hoje um momento, uma situação de tristeza. Pastor, eu ouvi uma notícia, eu acabei de abraçar um irmão que estava aqui conosco, passou mal, precisou ir embora, eu orei pela vida dele, eu profetizo vitória sobre a sua vida, porque esse mal não é para sempre. Abra sua mão. Pai, no nome de Jesus, que esse momento de tristeza, esse momento de frustração, ele não é para sempre, e esse irmão, essa irmã, receberá a notícia que o Senhor continua sendo o mesmo, para a glória do Senhor. Quem acredita, amado, dê um aplauso a Jesus. Aleluia! A nossa alegria precisa ser essa. A nossa alegria precisa ser essa todo o tempo. Então nós temos os lampejos. Essa é uma palavra que eu peguei do apóstolo Paulo, meu apóstolo, Paulo Henrique. Nós temos alguns lampejos de alegria. Não é todo mundo falar só vitória, varão. Não, não é só vitória, não. A gente costuma falar só vitória porque, para não deixar o irmão desanimado, né? Mas não é só vitória. São momentos de vitória, mas também momentos de muita batalha. Então o problema é quando a nossa alegria vem só das coisas terrenas. É quando a fonte da nossa alegria é de coisas terrenas e passageiras. O contexto desse texto de João 16, 22 é um contexto de despedida. Jesus fala para ele: olha, agora é uma hora de tristeza, mas virá outra vez, que vocês se alegrarão, e ninguém tirará a alegria de vocês. Amado, nós vivemos como lamentação, nós vivemos como murmuração.
Mas, amado, nós precisamos aprender que em todos aprendemos em Cristo, que se está faltando alguma coisa, a nossa alegria está em Cristo. Se nós estamos fazendo alguma coisa em abundância, a nossa alegria está em Cristo. É em todo momento, não é algumas vezes. Cristo, ele anuncia para os discípulos que, tomados por tristeza, que ele iria morrer. Mas ele fala logo abaixo, no mesmo versículo: vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Amado, só tira a alegria de nós quando nós permitimos. E essa é mais uma que eu aprendi com o meu apóstolo, Paulo Henrique. Nós só perdemos a alegria quando permitimos que alguém tire essa alegria nossa. Mas, pastor Gerson, explique isso. Amado, ninguém pode tirar aquilo que está dentro de você. Por mais investidas que façam com você, por mais investidas que tentam contra a sua vida, é só aquilo que você permite. Quando você permite que alguém carregue, tire isso de dentro de você, é só quando você permite. Mas quando você está blindado por Cristo, a dor não te pega, as situações externas não te pegam, a calúnia não te pega, a fofoca não te pega, porque a nossa alegria está em Cristo. Então, quando Cristo anuncia para o discípulo e eles se tomam de tristeza, Cristo na mesma hora fala: olha, agora vocês estão tristes, mas a alegria virá e vocês se alegrarão e ninguém tirará a alegria de vocês. Amado, essa alegria é para nós. Essa alegria não é para aquele povo daquela época apenas, é para nós que servimos a Cristo, que um dia levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Segunda-feira, numa reunião com mais de 100 pessoas, o nosso gerente chamou um menino no meio de 100 pessoas. A sua filha descobriu um câncer na medula, e já fazem 6 meses que ele vai e volta do médico, vai e volta do médico, e quando nós vemos lá ele empurrando, ele é abastecedor da nossa linha, e nós vemos lá ele empurrando no carrinho com alegria, dando bom dia para todo mundo, no meio de 100 funcionários, o gerente chamou ele e falou assim: olha, nós precisávamos ter um pouquinho de alegria como o Davi tem. Isso é a certeza do cristão, que por hora ele tem levado a filha dele em uma situação de dor, mas o nosso Redentor, amado, não vai durar para sempre essa notícia para ele. É como a mulher de Jó falou: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó fala como fala uma louca mulher: eu sei que o meu Redentor vive, e eu estou passando isso agora, mas ele se levantará em meu favor. Meu querido, se você entender isso, nada pode tirar a sua alegria. Nada pode tirar a nossa alegria. Nada pode tirar a alegria. Isso não é negar uma dor. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou de luto. Eu sei disso. Existem algumas pessoas na igreja que ainda estão de luto, eu sei disso. Existe um irmão que nós estamos acompanhando, que a esposa morreu há algum tempo atrás, mas ainda sente dor até hoje. Domingo conversei com ele falou: pastor, quando eu entro em casa, fico sozinho, aí que vem a dificuldade. Quando eu estou no trabalho não é tão difícil, mas quando eu chego em casa, aí que é difícil. Nós sabemos isso, e eu não estou falando para você, pregando para você negar a sua dor, não. Eu não estou dizendo para você relativizar a sua dor. Não estou pregando para que você faça isso, mas eu estou pregando para que você não viva para sempre nesta dor. Você sabia que um luto varia de pessoa para pessoa, mas ele dura no máximo 6 meses. 6 meses. Para pessoas ele pode durar alguma coisa a mais, tempos a mais. Porque pessoas sentem mais, sentem menos, mas normalmente para uma pessoa é 6 meses. Dor, nossa, é uma dor danada. Depois de 6 meses você começa a lembrar, já não dói tanto mais, vem uma saudade, mas vem uma saudade boa, porque você lembra dos fatos, das alegrias. Mas você não pode viver para sempre abraçado em um luto. Não pode viver para sempre abraçado em uma resposta de dor.
Não podemos viver por quê? Porque Cristo fala para nós em João 16, 22, olha, por ora você tem vivido esse momento de dor, mas olha, vocês se alegrarão e ninguém tirará a alegria de vocês. Nós não podemos viver, amado, esse tempo de dor para sempre. Podemos viver um tempo de murmuração e viver alimentado por essa dor para sempre. Então não é fingir que não perdeu, não é fingir que não sofreu, não é fingir que não acabou, mas também não é se agarrar nessa tristeza. Ele afirma que agora nós temos tristeza, porque o nosso Jesus, porque o nosso Cristo, o nosso Salvador vai, mas ele também fala, olha, agora vocês vão ficar tristes, mas virá um momento em que ninguém tirará essa alegria de vocês. Essa promessa aponta, amados, essa palavra de Cristo, ela aponta não somente para aquele momento, mas aponta também para a ressurreição e o encontro de Cristo com a sua igreja. Por isso eu digo que essa palavra não é apenas para aquele tempo, ela é para a nossa eternidade. É para aquele dia que nós falamos assim, Cristo, eu não aguento, eu não consigo, mas você vai olhar para a palavra, e a palavra diz para você, você se alegrará, e ninguém tirará a alegria de você. Pastor, mas eu estou vivendo, tá bem, amado, eu sei, eu conheço, eu também sei a caminhada de algumas pessoas que estão aqui, mas eu volto a afirmar, essa tristeza não é para sempre. Vem aí um dia de luz, vem aí um dia de alegria, vem aí um dia que a chuva vai passar e o sol vai brilhar e você vai ver que Cristo é na sua vida. Amado, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de um cristão não é um mecanismo. A alegria do cristão, ela não é algo que você pega e devolve. A alegria do cristão não é algo que você veste e tira. A alegria do cristão também, ela não pode ser opcional. Por isso comecei a palavra dizendo que existe uma ordenança nos dons espirituais. Existe uma ordenança. Então a alegria do Senhor, ela é algo que você precisa responder dentro dos seus problemas. A altura para que você possa passar por ela. Igual nosso irmão Lázaro cantava, vou passando, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, amado. Isso é um jargão, mas isso é uma verdade. Nós precisamos passar pela prova, passar pelas provações. É somente olhando para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que experiência o nosso apóstolo passou. Que experiência. Ele me ligou no sábado, no meio do turbilhão. Pastor, ora aí. Pastor, ajude em oração. E ao mesmo tempo ele liga para um amigo, depois volta a ligar para ele, para cima, rapaz. Isso no rosto, vão para o culto. Ceia, nós estamos lá, quarta-feira nós estamos lá, Gesso, para cima, porque alguém incentivou, alguém o impulsionou, falou para ele, cara, para, não é assim não, não vai acabar aí. Existe uma eternidade para nós. Amado, nós não podemos parar no tempo da dor, no tempo das adversidades. Nós precisamos sim saber que existe um Cristo no céu, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se alguém pensou que iria tirar a sua alegria, se alguém pensou que iria tirar a sua paz, amado, não deixe, não permita, porque a sua paz é algo que só sai de você se você permitir. Gesso, mas você é tão calmo. Hoje, 5 horas da manhã, eu ouvi isso. Como que chamando e você calmo desse jeito? Eu falei, rapaz, está caindo os robôs todos. Eu estou calmo. Eu sei a urgência desse, sei a urgência desse, sei a urgência desse, sei quando precisa liberar. Rapaz, calma. Calma. Não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Ele falou, você é muito frio. Eu falei, não sou frio, sou calmo. Não é porque às vezes, amado, aparecem em nosso rosto algumas lágrimas. Eu não estou falando ou impedindo você de chorar ou de sentir dor. Eu estou pregando aqui para você não se afundar e não se agarrar a essa dor para sempre. Tem pessoas que nós vamos conversar num aconselhamento e nós perguntamos a causa. E aí você vai saber, a causa é de 2 anos atrás.
A causa de 3 anos atrás, e nós continuamos murmurando até hoje. Não, meu amado, hoje Deus coloca um ponto final nesse seu sofrimento, e Ele troca essa sua lamentação por um cântico de júbilo, e você vai se alegrar em Cristo, sim. Sim, amado, você vai se alegrar em Cristo. Então não é as lágrimas, não é porque a lágrima vem, não, agora o pastor Gerson pregou falando que eu não posso chorar. Não é isso não, amado. Você não pode chorar para sempre. Você não pode viver essa lamentação para sempre. Então, você pode até por um momento perder a saúde, como a filha do meu amigo está passando por um momento delicado. Podem até falar contra você, contra a sua reputação. Podem até mentir, podem até tentar tirar a sua tranquilidade. Como é que você é calmo assim? Como é que você consegue ficar tão calmo assim? Você tem que ter uma aula com os fleumáticos, né? Tenha uma aula com os fleumáticos, viu, amado? Está caindo o mundo, você está tranquilo. Para isso o fleumático é bom. Pode tirar a saúde. Você sabe que se a sua alegria vem do Senhor, amado. Meu pai estava no centro cirúrgico em São José. Tinha acabado de fazer uma cirurgia complicada e delicada. Sem comer desde as 6 da manhã. A enfermeira chegou junto com a Rose estava com ele. A enfermeira chegou, a primeira coisa que ele perguntou para a enfermeira: quando que eu posso comer? Não aguento mais de fome. A mulher falou: mas o senhor não quer saber se o senhor está bem? Não quer saber se estou bem, se não estou, o médico operou, agora eu quero comer. Com uma alegria, amado. Minha esposa chegou em casa falando que alegria que seu pai estava. Não queria nem saber se estava bem, se não estava bem, se deu certo, se não dava certo. Ele falou: quero comer meu mocotó. Baiano, né, amados? Já viu, né? Baiano não pode faltar. Quero comer meu mocotó. Que hora que eu posso comer meu mocotó? A mulher falou: não, calma, 6 da tarde, vai dar 12 horas. Já nós vamos trazer uma sopa. Você falou: sopa não, traz um mocotó. Amados, então a alegria por momento, nós podemos situações, por uma notícia que chega, por algo que acontece, nós podemos sim perder a tranquilidade, mas é por alguns momentos. Você não pode permitir que isso dure para sempre. Para algumas pessoas a prisão se torna uma algema. Para algumas pessoas uma perda se torna uma história sem fim, que você todas as vezes que conversa, isso precisa vir na conversa. E eu aprendi com o meu apóstolo Paulo, quando você identificar, pastor Gerson, um atendimento como esse, você precisa reverter a conversa. Reverta o pensamento da pessoa, converta esse pensamento de tristeza às vezes. Então pode nos tirar os bens? Pode, você pode perder, às vezes bater um carro. Pode receber uma notícia ruim? Pode. Você não pode perder a sua alegria interna em Cristo. Então quando Jesus é a nossa alegria, quando Cristo é a nossa alegria, a tristeza ela só nos visita. Mas quando Cristo não está na nossa vida, quem nos visita? Quem está dentro de nós é a tristeza, e quem nos visita é a alegria. E isso não pode, amado. Você conversar com um cristão e o cristão ter mais momentos de tristeza do que alegria, está errado. Está errado. Você sabe que às vezes eu era meio à parte com isso, falando assim, cada um com seus problemas. Hoje não. Hoje eu aprendi com algum tempo já, aconselhando e apanhando e aprendendo em alguns tempos. Nós aprendemos que você não pode ouvir uma frase dessa e se isentar de falar, de tentar reverter um quadro desse. Então, amados, quando a alegria na sua vida, ela é permanente. Quando a tristeza na sua vida, ela é permanente, a alegria é um lampejo, está errado. Essa não é a vida de um cristão. Por isso nós aqui falamos que nós somos uma igreja alegre, amém ou não amém? Nós somos uma igreja próspera, amém ou não amém? Amado, nós somos uma igreja alegre. Quando nós cantamos aqui a alegria, quando nós cantamos hinos de júbilo aqui, você precisa aí embaixo também responder. Amém, obrigado por um amém, nossa líder. Amado, quando nós estamos aqui em cima dando a vida, dizendo Galileu, Jesus. Aí você vê o irmão assim, ó. Nossa, que vontade, amado, como é que o sangue ferve. É para poder falar para o irmão: irmão, canta, faz alguma coisa, reaja na presença de Deus. Meu pai, as pessoas quando eram do mundo, ia para os campos de futebol, ia para as arquibancadas, fazia tudo e fazem tudo, mas quando vem para a presença de Deus, está cansado. Não, eu não consigo fazer isso, porque eu passei um dia tão cansado. Nossa, passei um dia, rapaz. Amados,
os lampejos de alegria não podem se tornar verdade na sua vida. É quando a dor pode pesar na nossa vida, mas a dor não pode te definir. Essa palavra nasceu de um podcast que eu vi de um rapaz que tem uma doença degenerativa. Ele não tem os 2 braços, ele usa um relógio no toco do braço. E ele falando para um entrevistador, eu 8 horas por dia. E aí o entrevistador, muito famoso, falou para ele, mas agora você não está com dor, olha a sua cara perfeita. Ele falou, não, a minha dor hoje está em grau 8. Ela não está no grau máximo, mas ela está no grau 8. E o grau 8 é o mínimo que eu consigo sentir da minha dor, mas é uma dor intensa. Mas mesmo assim as pessoas olham para o rosto dele e não sabem, e não conseguem identificar que ele está passando dor. Você sabe que isso nós precisamos aprender? Tem cristão que você vai apertar a mão dele, pai, seu irmão, o irmão passa, pega na sua mão, às vezes aperta até tanto na mão, né? Aperta a sua mão com uma cara fechada, não consegue ter uma alegria. Diz, amada, paz do Senhor para o Senhor também. Não, meu querido, não viva essa dor, não viva essa tristeza para sempre. Não viva, porque isso não pode durar para sempre. Podem até nos tirar tudo, mas a alegria ela é interna. Ela precisa ser algo permanente, não uma visita. As perdas, amados, podem nos ferir, mas você não pode ficar sangrando para sempre por uma perda. Abra o olho para isso, amado. Abra o olho para isso. Existem perdas na nossa vida que chegam e você precisa viver sim. Você precisa sentir sim, mas não é para sempre. E essa é uma questão sua, com você mesmo. Pastor, ora para mim porque eu estou sentindo uma tristeza, amado, eu sinto muito, é você com você mesmo. Eu antigamente eu poderia falar para você que era de oração. Eu pregava isso. Pode subir o louvor em nome de Jesus? Pode me ajudar aqui? Antigamente eu poderia pregar para você que eu teria que orar por você, mas eu iria te prender numa religiosidade que não é verdade. Hoje eu posso falar para você que isso depende de você, não depende de mim. Você ser uma pessoa alegre, você ser uma pessoa que sorri, eu aprendi com a minha pastora Alessandra. Eu aprendi aconselhamentos, né, no período do curso pastoral. Olha, vamos sorrir mais. Olha, vamos abraçar mais os irmãos da igreja, vamos estar mais juntos. E a gente vai aprendendo. E aí a gente vai tendo a oportunidade de colocar em prática. Mas como eu aprendi isso? Mas eu não tinha isso como verdade na minha vida. Porque para mim as minhas dores eram minhas e eu achava que os irmãos tinham que sentir as minhas dores. Olha a minha cabeça. E às vezes eu achava até ruim por alguém que passou por mim e não sabia que eu estava triste. Olha só a cabeça de religiosidade minha. Mas hoje, amado, eu mudei a mente, porque eu quis mudar na minha mente. Eu treinei a mente para mudar, para falar assim, olha, ainda que eu não passei um dia excelente, ainda que eu não tive os resultados que eu esperei, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará. Meu querido, você precisa aprender isso, que os momentos de tristezas, ele não pode nossa vida, ainda que esteja bombardeando, ainda que estejam lançando míssil, eu sei que o meu Redentor vive, mas está todo mundo desesperado, está todo mundo, o que vai ser? Eu sei que o meu Redentor vive, e se Ele me trouxe, Ele vai me levar de novo. Amado, se coloque de pé, quero orar pela sua vida, por pessoas que chegaram aqui com essa tristeza, com esse grau de tristeza, achando que ninguém estava olhando, achando que ninguém estava vendo, mas Deus te trouxe aqui essa noite, para dizer para você, que por hora você está sentindo dor, mas não é para sempre. Aleluia, essa dor não é para sempre. Essa dor não é para sempre. Amado, tenha mais sorriso no rosto. Pastor, não tenho dente. Amado, arruma um jeito de colocar um dente. Pastor, mas eu não tenho um belo sorriso. Eu também acho que não tenho um belo sorriso, amado, mas mesmo assim faço força de sorrir. Amado, mas eu não tenho um belo cabelo, mas eu também não tenho cabelo, mas também sorrio. Eu também dou um sorriso. Amado, mas pastor, eu não sei, mas eu também não sabia, eu aprendi, e você também pode aprender. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a estar alegre em todo o tempo. O apóstolo diz para nós que ele aprendeu a estar alegre, mesmo em bonança e também em momentos de escassez.
Ah não, eu sou só alegre dia 15 e dia 30. Amado, você não pode ser alegre dia 15 e dia 30. A sua alegria tem que ser permanente. Mas pastor, o senhor não conhece o processo que eu estou passando. Amado, eu sei do processo que Jesus passou, e eu entendo que o seu processo não é pior do que aquele que ele passou. E você precisa optar por ser uma pessoa alegre. Quando nós atravessamos a tristeza olhando para Cristo, amado, nós não temos o tempo de olhar para as dificuldades momentâneas. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho um problema financeiro tão grande, amado. Eu sei que hoje você não pode resolver tudo, mas aos poucos você pode começar hoje a resolver. As coisas elas podem começar, é uma escolha sua. Você sabia que em dias escuros nós precisamos procurar olhar para isso? Vamos cantar uma canção e logo após quero fazer uma oração pela sua vida. Vida de pessoas que entraram triste, vida de pessoas que existem situações em casa triste, mas que nessa noite, amado, você colocando aos pés de Cristo, Ele é poderoso para fazer mais, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia.